Olá, amados, que Deus abençoe a sua vida e que Deus também possa alcançar a sua família com poder e graça. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês que se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 1, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus prometeu não nos deixar órfãos, mas que Ele deixaria o Consolador conosco, o Espírito Santo. Uma das funções do Espírito Santo é consolar o crente, é consolar aquele que ama Jesus, aquele que entregou a sua vida de todo o seu coração ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que eles estavam reunidos numa casa, em um lugar, e de repente eles ouviram um vento, eles ouviram um som como um vento impetuoso, e a palavra do Senhor diz que todos aqueles foram cheios do Espírito Santo. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, então começa aqueles homens a realizar as obras de Deus, as obras do Senhor Jesus naquele povoado, naquele lugar, naquele momento. A igreja então se inicia a partir do momento que aqueles homens, eles são cheios do Espírito Santo. Quando nós reunimos, nós não reunimos simplesmente para buscar dádivas, para buscar a benevolência do Senhor, aquilo que Deus pode fazer por nós. Na verdade, quando nós nos reunimos porque entendemos que somos insuficientes, entendemos que somos dependentes do Senhor Jesus. E quando nos reunimos, a maior alegria do cristão é receber a visitação, a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque a partir do momento que o cristão ele recebe a presença do Espírito Santo, então ele não é mais o mesmo homem, ele não é mais a mesma pessoa, ele se torna um novo homem, um nascido em Cristo, um nascido de Deus, e passa então a realizar as obras do Senhor Jesus. As obras de Deus é levar o amor de Cristo a quem está sofrendo, é levar as pessoas até o mesmo amor que você recebeu do Senhor Jesus, até o aprisco de Cristo. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, então você tem o desejo de servir a Deus, de amar a Deus, de viver uma vida de comunhão na presença do Senhor Jesus, na presença de Deus. Quando as pessoas elas só vão na igreja buscar aquilo que Deus pode fazer, buscar aquilo que elas querem, que Deus realize os seus caprichos, que Deus abençoe, faça isso ou faça aquilo, não que eu estou dizendo que você não possa receber as dádivas do Senhor, as bênçãos do Senhor, porque nós somos homens e necessitamos das bênçãos do Senhor. Mas a prioridade do coração do crente é buscar o Espírito de Deus, é buscar a presença do Espírito Santo, é buscar o Senhor Jesus de todo o seu coração. A palavra do Senhor diz: buscai o reino do céu, sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando você recebe a presença do Espírito Santo, então Deus ele passa a cuidar de você. Deus passa então a amparar você, proteger, livrar você
de todas as tribulações que certamente se levantarão contra a nossa vida. A palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflição. Então não se assuste com as aflições que têm se levantado contra a sua vida. Elas irão se levantar, como o próprio Senhor Jesus nos orientou, dizendo que no mundo teríamos aflição, mas que nós deveríamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. E você só pode vencer o mundo ou as tentações por meio da presença do Espírito Santo, por meio do Senhor Jesus, pela pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. Não tem como derrotar o diabo se você não obter a presença de Deus. Não tem como você ser uma pessoa feliz, realizada, sem a presença de Deus. Eu quero encorajar você a buscar a presença do Espírito Santo, a valorizar a presença de Deus na sua vida. A Bíblia diz que aqueles homens estavam reunidos todos juntos ali. E juntos ali, eles estavam ali aguardando a promessa do Senhor Jesus, aguardando o Espírito Santo, a presença de Deus. Depois de 50 dias, então o Espírito Santo, como um som de vento impetuoso, desceu e encheu todo aquele lugar, com a sua presença, com o Espírito Santo. E todos aqueles foram cheios do Espírito Santo. Começaram então a sair pelos 4 cantos do mundo, levando o Evangelho, levando o amor de Cristo, perdoando, amando, realizando as obras do Senhor Jesus. Por quê? Por meio da presença de Deus. Eu não estou dizendo que é errado você estar dentro de uma igreja e buscar pelas bênçãos do Senhor, não é errado, mas a prioridade, igreja, é o Espírito de Deus, é a presença de Deus. O Senhor, ele fala sim, mas ele também fala não, e quando Deus fala não, ele também está zelando por você. O que Deus ele quer é que eu e você estejamos no centro da sua vontade. O que Deus quer é manifestar o seu poder sobre a nossa vida, para que nós possamos levar o seu amor, para que nós possamos exalar o perfume, o bálsamo do Espírito Santo de Deus sobre a vida daqueles que estão tristes, angustiados, se sentindo perdidos no lamaçal do pecado, na sarjeta deste mundo. Eu e você temos que tornar-nos bênção nas mãos do Senhor Jesus, para levar o amor de Deus aos corações daqueles que sofrem. Eu quero encorajar você a buscar a presença de Deus, porque quando você busca a presença do Espírito Santo, então pode ter certeza que Deus ele vai cuidar de você, Deus ele vai dar para você tudo aquilo que você precisa. Eu me lembro que quando Moisés, ele perguntou, ele disse: Senhor, mas irão me perguntar quem me enviou, Senhor. E Deus disse: Moisés, diga a eles que o eu sou te enviou. Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? Deus estava falando para Moisés: Moisés, entenda uma coisa, eu sou tudo aquilo que você precisa para liderar aquele povo, para levar aquele povo a libertação, a liberdade. Eu sou tudo que aquele povo precisa. Então sabe que Deus está dizendo, sabe que Deus quer que eu e você venhamos entender? Que Ele é tudo que eu e você precisamos. O Senhor da glória é tudo que você precisa. Talvez você se encontre abatido devido às aflições, às lutas, devido às situações difíceis que têm se levantado contra a sua vida. Talvez o seu casamento, talvez a sua vida espiritual, talvez a sua vida profissional. Você tem sido humilhado. Mas o Senhor está dizendo para você que Ele é tudo aquilo que você e eu precisamos. Quando se começam as lutas, quando se começam os momentos difíceis, a tendência do homem é abandonar a sua fé, é abandonar o seu Deus. Ah, não está funcionando. Ah, eu vou sair daqui, eu não quero mais, eu não vou orar, Deus não está mais me ouvindo. Tudo isso, na verdade, é sedução de Satanás. É o diabo querendo mentir para você, porque Deus ama você. Deus jamais
vai se ausentar daqueles que o buscam. A palavra do Senhor diz que Deus não deixa de ouvir a voz do aflito, a voz do necessitado. Clama a Ele, busca a Ele de todo o seu coração e certamente então Deus ele vai abençoar, Deus ele vai responder você, Deus vai atender, vai acolher, vai abençoar seus caminhos em o nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração por você. Talvez, meu irmão, minha irmã, você está passando por um momento difícil, talvez seja no seu casamento, talvez seja na sua finança, talvez as coisas estão embaraçadas, talvez as coisas não estão dando certo. A palavra do Senhor diz que Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, olha, vai para o outro lado da margem. Começou-se um vento contrário, um vento forte que empurrava ele ao contrário, quer dizer, não permitindo que eles avançassem, não permitisse que eles fossem para o outro lado da margem. O vento forte empurrava eles para trás, vento contrário empurravam eles para trás. A Bíblia diz que aqueles homens clamaram ao Senhor, 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 não importa que venhamos perecer. Jesus levantou, porque ele estava dormindo na polpa daquele barco e repreendeu a tempestade. Porque eles clamaram, porque Jesus estava ali no meio daquele barco. Se Jesus estiver no barco da sua vida, na sua casa, no seu coração, quando começar as tempestades, você clamar a Ele, o Senhor Jesus, Ele tem poder para repreender essa tempestade, Ele tem poder para desfazer o mal que tem se levantado contra a sua vida. Então clame a Ele, busca Ele de todo o seu coração, confia nele, porque certamente Deus, Ele vai entrar com providência na sua vida. Eu quero orar por você, eu quero clamar por você, pedir ajuda de Deus por você. Se você puder, agora ou depois, dobre o seu joelho e fala com Deus. Coloque essa luta, esse anseio, coloque essa aflição, essa dor, coloque essa situação que você não consegue resolver na mão do Senhor. Amém? Quero orar por você, em o nome do Senhor Jesus. Pai querido e Pai amado, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero aqui neste monte, Senhor, fazer essa súplica, essa oração, meu Deus, por aqueles que estão sofrendo, gemendo, ó Deus, por aqueles que já não suportam mais, meu Deus, viver uma vida de dor, de aflição, de humilhação, meu Deus. Por aqueles, meu Deus, que estão talvez angustiados e muitas vezes, Senhor, essa angústia, muitas vezes essa amarração é por falta da Tua presença, Senhor. Porque muitas vezes o homem está mais preocupado, Senhor, em buscar, Senhor, socorro, bênçãos, ajuda, e ansiosamente corre de um lado para o outro. O Senhor está perto, Pai, mas muitas vezes não conseguimos ser sensível à Tua presença, e ficamos desesperados, correndo de um lado para o outro, preocupados, e nada resolve, meu Deus. Porque o anseio, a preocupação, a tristeza não nos deixa perceber que o Senhor está perto. Então, Senhor Jesus, vá de encontro a essa alma aflita, angustiada, ansiosa, e acalma esse coração, meu Deus. Ajuda esse casal, ajuda aqueles que estão doentes, enfermos, endividados, meu Deus, passando por um momento de vergonha, de humilhação, talvez no trabalho, Senhor. Estenda as Tuas mãos, meu Deus, a igreja que eu tenho pastoreado, aquelas que eu já pastoreei, os amigos que já passaram sobre a minha vida, meu Deus. Ajuda, estenda a mão, Senhor, a vida daqueles que têm me pedido oração, Senhor. Eu quero colocar cada um deles, cada nome, Senhor, cada pessoa em Tuas mãos, meu Deus. Abençoa, Senhor, que não neste domingo, mas no próximo teremos a Santa Ceia, que o Senhor possa nos visitar, encher a igreja, como naquele dia de Pentecoste. O Senhor encheu, Senhor, aquele lugar com o Espírito Santo, com a Tua presença. Enche a nossa vida também, Deus, enche o nosso coração também, Senhor.
Nos renova, meu Pai, porque nós precisamos tanto da Tua graça e da Tua misericórdia. Alcança os meus amigos, a minha família, minha esposa, as minhas filhas, minha neta. Meu Deus, alcança a família da igreja, do Teu povo, daqueles que Te amam e Te buscam e confiam no Senhor, Pai. Eu necessito da Tua presença e da Tua graça. Eu confesso que o Senhor é o meu Deus, meu único e suficiente Salvador, meu Deus. Senhor Jesus, obrigado pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. Muito obrigado. Eu entrego o anseio da igreja, daqueles que pediram oração por mim, dos meus anseios, das minhas preocupações, em Tua santa e bendita mão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus. Igreja amada, que Deus possa alcançar você através dessa oração. Que a resposta do Senhor chegue até a sua casa, até a sua vida, trazendo o consolo do Espírito Santo para você e para toda a sua família. Que você possa ser muito abençoado, protegido, cuidado, guardado no jardim do Espírito. E que a presença de Deus possa renovar cada vez mais a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te proteja, para a glória do Senhor. Fica na graça e na paz do Senhor.